Olá a todos! Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, neste dia dedicado à diáspora portuguesa. Aliás, estamos no nosso último dia de um grupo de jornadas, portanto 7 dias de jornadas, e acabamos, obviamente, com o objetivo de chegar a todas as pessoas portuguesas, falantes de língua portuguesa, que estão um pouco por todo o mundo. Portanto, não tínhamos melhor maneira de acabarmos este conjunto de jornadas, 7 dias, sem chegarmos à diáspora portuguesa. Eu vou pedir ao Dr. Carlos Frota que primeiramente se apresente, já tocando, portanto vamos fazer uma viagem ao passado, sim, já que estamos a falar da diáspora. Eu iria pedir-lhe que contasse o seu percurso no que diz respeito à diáspora, mas vamos começar pelo passado. Ninguém o conhece lá em casa, mas não faz mal. Vamos depois ao que importa, à introdução, à apresentação, chegaremos lá mais tarde. Dr. Carlos Frota. Bem, o que eu posso dizer que a minha lusofonia nasceu em Angola, de onde sou natural, que a minha experiência da lusofonia na minha terra natal durou os meus primeiros 18 anos. Depois transformou-se numa lusofonia europeia, coimbrã e lisboeta, com a minha passagem pela universidade, pela Faculdade de Direito de ambas as universidades, Coimbra e Lisboa. Dr. Carlos Frota, os angolanos já estão com curiosidade. Angola é muito grande. Eu sou natural do sul, de Moçambique. Muito bem. E fiz a minha vida de pré-adolescente e adolescente em Benguela, na zona de Benguela Lubito. Portanto, depois fiz o meu percurso universitário em Coimbra e Lisboa, como estava a dizer, e já na vida profissional regressei por breve tempo a Angola, Luanda, Benguela, e em 1979 ingresso na carreira diplomática portuguesa, e aí a minha lusofonia tem a ver muito com a realidade da imigração portuguesa, maiormente da Europa, mas não só. Porque eu trabalhei como cônsul 2 vezes em França, familiarizando-me com as comunidades portuguesas de Bordeaux e Orleans e das zonas limítrofes, porque os distritos consulares são sempre maiores do que as cidades onde o consulado está instalado. E depois regressei, não diretamente, mas intermitentemente, à África, onde tive uma experiência muito interessante de relacionamento com o povo guineense. Trabalhei na Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau e, não diretamente, mas a seguir, em São Tomé. Portanto, eu quando chego, enfim, aos meus 40 anos, digamos, tenho a experiência da lusofonia africana em 3 das suas vertentes, angolana, guineense e são tomense, e naturalmente a matriz europeia, mas também a da imigração, em França. Comecemos então pela França, pela comunidade portuguesa. O que é que se recorda, porque a comunidade portuguesa tem sofrido algumas mutações, até porque eu conheço Bordeaux tem uma comunidade portuguesa forte, tem muitas associações, muitos restaurantes, muitos núcleos, mas sei que neste momento há menos portugueses, a comunidade portuguesa decresceu. Sim. E na sua altura talvez fosse maior e mais sólida. O que é que nos conta dessa experiência, tanto em Bordeaux, na metrópole bordelesa, como em Orleans? A única ideia dominante é a de um associativismo forte, associativismo de raiz portuguesa, protagonizado principalmente pela geração
mais velha, digamos, tentando preservar as raízes e transmiti-las à geração mais nova. Mas também o duplo desafio dos luso-descendentes já da segunda geração a tentarem a preservação das raízes, mas ao mesmo tempo a integração na sociedade de acolhimento, a sociedade francesa. E eu, naturalmente, acompanhei com muito interesse intelectual, afetivo e também um pouco científico, digamos, todos esses processos, todas essas dinâmicas de ver pessoas com duplas pertenças a não deixarem os seus vínculos com a terra dos seus pais ou dos seus avós, mas a abraçarem valores e condutas e expectativas e comportamentos da sociedade nova em que muitos já nasceram. Portanto, foi todo esse desafio que foi, para mim, muito interessante como objeto de estudo, mas foi sobretudo um contexto em que eu pude perceber com muita simpatia o quanto é difícil ser imigrante. E quanto é difícil ser imigrante, sobretudo no final do século XX, princípio do século XXI. Porque tenho seguido a problemática da imigração, naturalmente, porque é um objeto que me interessa profundamente e é fundamentalmente isso, uma forte dimensão associativa, mas também o conhecimento de muitas aventuras pessoais de pessoas extraordinárias que conseguiram ultrapassar as diferentes barreiras da sociedade de acolhimento para imporem o seu valor pessoal e não se deixarem render ou submeter aos imensos obstáculos que muitas vezes as sociedades de acolhimento, apesar de todo o discurso oficial, criarem ao imigrante. É muito interessante o que está a dizer, porque a França, em termos de educação, e a educação está em todo o lado, portanto, vem a adotar políticas com o imigrante diferentes. Portanto, já passou da assimilação, em que o imigrante e os portugueses também passaram por isso, nas primeiras vagas, nos anos 60, 70. Portanto, se falarmos na educação, que é mais do que escolar, será social, estamos numa época de assimilação. Depois passámos para a integração e neste momento fala-se em inclusão. Sobre estes subtemas, por assim dizer, acha que, tendo em conta a realidade francesa atual, em que neste momento é uma realidade europeia, eu diria, porque desde 2015 a França teve que receber, teve que acolher, e a palavra acolhimento de facto pode ter várias perspectivas. Como é que vê esta evolução a nível social, a nível educativo, de assimilação, integração e agora falamos de inclusão? Olha, eu penso que não só a França, mas a Europa, no seu conjunto, porque relativamente à diáspora portuguesa, nós temos a França, mas temos a Alemanha como grande destino, como é evidente, a França e a Alemanha, o Luxemburgo, realidades mais pequenas, importantes simbolicamente, mas mais pequenas. Eu penso que todos estes países de destino da nossa imigração tiveram o embaraço da escolha de dois modelos contraditórios. Era o modelo de fazer do estrangeiro um nacional e, no segundo momento, o de aceitar a natureza estrangeira do imigrante, incorporando tanto quanto possível na realidade nacional do país. No fundo, quis fazer, como disse, novos franceses em França, completamente, a língua francesa dominava, a cultura francesa dominava,
e a identidade de origem era posta quase na clandestinidade. Viu-se que isso não resultava e toda a evolução do mundo e toda a evolução foi no sentido contrário, mas os países têm a noção de que as imigrações não podem estar em pequeninos socalcos, em pequeninas comunidades fechadas, porque isso não dá garantias de passagem à sociedade mais ampla, que é a sociedade nacional, e é um perigo em termos de segurança e em muitos outros aspectos para a sociedade nacional, para os países, como é evidente. Como vemos, através do fenómeno relativamente mais recente da integração de populações muçulmanas. Portanto, eu penso que houve aqui o embaraço de duas escolhas: fazer nacionais. Les petites têtes blondes. Les petites têtes blondes não eram blondes. Não eram blondes. E, portanto, houve aí que fazer um percurso que foi interessante. No fim, eu penso que a Europa, a França e a Europa, vão para a aceitação de que as pessoas, a globalização trouxe um pouco isso, de que as pessoas têm várias pertenças e de que não é contraditório, por exemplo, no nosso caso, ser francês e português, ou ser português e alemão, por exemplo. E nós fomos um pouco pioneiros ao traduzir na lei essa realidade, ao admitirmos a dupla nacionalidade. Exato. Ao sermos nacionais do país onde a nossa família se fixou, etc., não perdemos a nacionalidade de origem. Isso foi muito inteligente da nossa parte. Não podíamos permitir perder tantos portugueses, porque éramos um país pequeno, como é evidente, mas ao mesmo tempo isto teve uma espécie de pioneirismo em termos de entendimento cultural do fenómeno, digamos. Portanto, eu penso que hoje as pessoas aceitam cada vez com mais conforto a ideia de que se pode ser europeu, de que se pode ser francês e de que se pode ser português. Aquela ideia da cidadania europeia que muitos quiseram, muitos europeístas quiseram que fosse uma cidadania que se substituísse a todas as outras, era um falso modelo, como a própria experiência o provou, não é? A experiência, a cidadania europeia não pode apagar as outras, porque o que está na base, no solo da Europa, são as realidades nacionais ou subnacionais, que continuam a ser muito importantes em termos de ligação das pessoas às comunidades locais, ao seu solo, à sua terra, etc. Neste momento, portanto, e já ultrapassando aquela vaga enorme que toda a Europa enfrentou, e os governos não estavam preparados para acolher esta vaga de pessoas, sim, que é um fenómeno moroso, porque até obterem o estatuto de facto de refugiados passam por um percurso, pronto, como nós o sabemos, mas não como nós conhecemos, mas não indo por aí. Eu gostaria, porque tocou num ponto que eu acho muito interessante, neste momento a Europa e a França é um dos países de facto que assina, que tem os pactos mais considerados a nível da União Europeia, no que toca ao acolhimento do imigrante. Portanto, na Europa adota-se agora a política do multiculturalismo. Sim. E a França, por exemplo, é laica. Certo. Acha que o multiculturalismo é uma realidade efetiva? Não, acha que todos os documentos que são assinados, todos os decretos-lei que são assinados, inclusivamente pelo governo francês, que tem um peso na Europa no que diz respeito à lei da imigração, acha que há muitas coisas que ficam no papel ou elas são mesmo concretizadas? Eu penso que o multiculturalismo, como teoria, informa, digamos, a realidade atual. É preciso um quadro teórico para integrar as novas ondas de imigrantes. Pronto, o que é o multiculturalismo? É respeitar a cultura de cada um. Pronto. Agora, velhas, entre aspas,
pulsões de nacionalismo e de identidade nacional continuam a existir. E até compreendo que continuem a existir, porque a França não quer deixar de ser a França. A Alemanha não quer deixar de ser a Alemanha. Portugal não quer deixar de ser Portugal. Onde é que está o ponto de equilíbrio? Aí é a prática que vai dizer. É a prática. E é algo que tem que partir do voluntarismo político dos governos. Não deixar apenas à espontaneidade das sociedades civis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os governos devem acompanhar a sociedade nas políticas de abertura ao estrangeiro, tentando duas coisas. Tentando que se respeite a identidade de quem chega, mas que se dê os instrumentos da integração. E o primeiro instrumento de integração é a língua nacional. Não se pode ser francês, ou não se pode viver em França sem falar francês. Não se pode viver em Portugal sem falar português, como é evidente. Até porque não se pode pedir o esforço da integração apenas à sociedade de acolhimento. Aquele que vem tem que fazer o esforço da integração, até porque isso significa um processo de consciência de que não está na sua terra, mas está em terras diferentes. Exatamente. Não é verdade? O imigrante que chega, o refugiado que chega, por exemplo, do Médio Oriente, e que pensa que vai reproduzir a sua aldeia em qualquer ponto da Europa, parte de um princípio profundamente errado. Ninguém vai aceitar isso. E não se entenda que isso é racismo ou xenofobia da parte dos europeus. Os europeus querem continuar a ser europeus na sua terra. Como é evidente, as pessoas têm que se adaptar. Mas da parte das sociedades de acolhimento tem que haver um esforço de aceitação. Portanto, é um fenómeno de dois sentidos. Digamos, imagine na nossa terra, na Beira, ou na Extremadura, ou pessoas que vêm de uma comunidade completamente estranha à nossa, até com uma religião diferente. Como é que a nossa gente vai aceitar? Vai aceitar se for compreendido o contexto social em que aquela gente está disposta a viver. Tem que haver uma espécie de contrato social de quem chega com quem está. E depois o respeito pelos valores e a utilidade social das pessoas que chegam. Por exemplo, Portugal tem um interior completamente desertificado. Bom, se as pessoas perceberem, as pessoas da terra, que aquela gente vai ocupar aquela terra que está desertificada, mas que pode ser lavrada de novo e que pode produzir não sei o quê. E que respeita o código, digamos, municipal, as tradições, etc. Mas que também tem as suas expressões culturais. Se houver bom diálogo aí, não há reação xenófoba. Agora, isso é uma educação nos dois sentidos que tem que ser trabalhada. Claro. Não é evidente? Pronto, e para fechar este assunto, porque para voltarmos mais à diáspora portuguesa, sim, a Europa está realmente a fazer um esforço e um esforço em rede para dar resposta, portanto, a este acolhimento. Falou da língua, portanto, há um esforço do país do acolhimento para oferecer essas estruturas de aprendizagem da língua francesa enquanto língua estrangeira. Portanto, aí entra um bocadinho, e há uma educação a nível social e cultural, porque há um sem fim. Eu diria que o problema de países grandes como a Alemanha, que referiu, e a França, é depois haver um sem fim de organismos e entidades que talvez devessem trabalhar melhor em rede e depois, se calhar, falta isso. E talvez faltem as estruturas, os recursos humanos, mas temos que... E recursos financeiros. Os países têm que estar dispostos a custear essas políticas de integração. Claro. Elas custam dinheiro. Claro. Pagar associações, agentes de integração, etc. Tudo isso tem muita razão financeira, como é evidente, não é? Mas prefere então o termo integração ao de inclusão. Há um perigo, quando falamos de inclusão, ser um binómio de exclusão? Sabe que eu tenho uma formação teórica que me vem do background universitário, mas não me interessa muito esses rótulos. O que interessa é a realidade final. E qual é a realidade final? A realidade final é esta. É a pessoa ser-se respeitada, tal como é no sítio novo onde está. E respeitar os outros. Respeitar os outros. Portanto, a fórmula
que tiver sucesso relativamente a esse resultado final é que é boa. Às vezes os políticos e os académicos têm um pouco o preciosismo de encontrar uma definição. perder tempo com rótulos. Sim. E nestas coisas, como noutras, o rótulo é bom, mas o conteúdo é melhor, tem que ser melhor. Exatamente. E há pouco referiu, para concluir então este ponto, vamos optar pelo diálogo intercultural, que já engloba então essa aceitação toda e essa relação que deve ser equilibrada entre o eu que chega perante o outro, mas neste momento, na era da globalização, se olharmos para a França, em 10 franceses, quem é que é verdadeiramente francês? Portanto, são muito poucos. Voltando à sua história, ao seu percurso, para chegarmos à diáspora portuguesa, vamos agora então para a África, já comentou um bocadinho a França, sim, a sua experiência com a comunidade, que era uma experiência, portanto, de comunidade mesmo, havia uma forte presença de associações e da manutenção, digamos, da cultura portuguesa e da língua. Como é que foi a sua experiência então nos PALOP? Bom, em Angola foi a experiência de alguém que cresceu numa realidade culturalmente portuguesa. Sim, mas na sua carreira já, portanto, na minha carreira, eu tenho, portanto, a experiência da Guiné-Bissau e depois de São Tomé. A Guiné-Bissau é muito trabalhada linguisticamente pelos crioulos. Portanto, a pessoa tem que chegar e não está propriamente à espera dos purismos, não é verdade, linguísticos, porque a realidade não é essa. Os crioulos são moedas de troca entre o português, que não se assimila totalmente, e as línguas locais, de que se faz ali uma espécie de intermediação. Bom, aceitar isso das pessoas e, se possível, familiarizarmos-nos um pouco com a linguagem mais corrente para que a comunicação seja possível. Até porque estamos a falar de um crioulo, na Guiné-Bissau o crioulo é fácil de perceber porque tem uma forte, há dissemelhança, diria eu, de outros crioulos nos PALOP. Na Guiné nós entendemos o crioulo pela forte influência que recebeu da língua portuguesa. Sim, mas depois, enfim, as dinâmicas, há localismos que... Bom, e depois também todas estas expressões têm uma psicologia por trás que não se capta imediatamente. Portanto, a cultura também está na língua. A cultura está na língua porque a cultura é fundamentalmente comunicação e a língua é comunicação. Portanto, quando se chega a uma realidade nova, que no caso da Guiné e depois no caso de São Tomé eram realidades políticas novas, eu cheguei à Guiné 6 anos, a Guiné foi independente até antes do 25 de Abril, foi declarada independente em 73, em setembro de 73, portanto eu cheguei à Guiné 6 anos praticamente depois da independência. Um país novo, um país a crescer, um país a querer estabelecer as suas regras, etc. A minha atitude tinha que ser uma atitude de muita objetividade e de muito espírito de ajuda, muito mais do que o dador de lições, não é? Alguém que estava à escuta para ajudar se a oportunidade chegasse e ajudar sem paternalismo. E isso foi muito bem percebido, enfim, na minha atitude e na atitude da minha família para com as pessoas. As pessoas gostavam de nós exatamente porque nós não nos armávamos em professores da identidade nacional. A identidade nacional era deles. Claro. Eles é que estavam a construir. Eles seriam os professores. Exatamente. Portanto, foi a lusofonia que eu vivi na Guiné foi muito eivada, digamos, deste espírito de um nacionalismo que se estava a construir, da ideia de Estado, da ideia de país, etc. Com todas as circunstâncias que um processo deste implica. Depois, em São Tomé, São Tomé, não foi Príncipe, São Tomé. São Tomé. Em São Tomé,
a língua portuguesa é uma língua com alforro, que é o dialeto, enfim, local, o crioulo local, mas o português é até pela circunstância insular, duas ilhas, não é? Do pequenino país, o português é um português muito menos sujeito a influências externas e, portanto, é um português mais próximo do padrão, digamos. E, portanto, aí foi muito... Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, de conhecer uma jovem são tomense que um dia foi pedir a minha ajuda porque queria ir para uma rádio internacional. E esteve muitos anos depois na secção portuguesa da BBC a falar um português lindíssimo, lindíssimo. E depois fez um percurso internacional como jornalista internacional. Portanto, só para dizer que havia uma qualidade já do português, porque quando eu digo qualidade já do português não posso deixar de dissociar a lusofonia à formação da língua portuguesa, às escolas portuguesas, ao valor que teve na altura e que continua a ter, mas eu estava muito associado aos nossos cooperantes do ensino. Tinha um diálogo permanente com eles, quer na Guiné-Bissau, quer em São Tomé. Eu era o interlocutor nas duas embaixadas, enfim, de todos os nossos professores, enfim, e como tive sempre um bocadinho a aula de professor também, sentia muito do clube deles. Colaborou, sempre. Vivi com alguma paixão toda essa... até porque eu sabia que o professor de português era mais que um professor de português, era uma espécie de ponte para o exterior. As pontes que a educação dá, mas ali ampliado pelo facto de se tratar da língua materna. Não que é um pouco assim esta multiplicidade de dimensões, a lusofonia. Mas não ficámos só pela África. O que é que veio a seguir a São Tomé no seu percurso? Em termos de lusofonia, veio a lusofonia que eu vim encontrar em Macau. E aí é mais uma realidade diferente. Estamos em Macau porque, então já podemos agora desvendar um bocadinho de como é que chegou. Portanto, estamos em Macau, ambos em Macau. Eu cheguei em Macau como diplomata. Da diáspora, mas estamos ambos em Macau. Exato. Como é que veio? Eu vim em 96 para organizar o Consulado-Geral de Portugal. Portanto, fui organizador, enfim, numa missão cometida pelo Ministério dos Estrangeiros, fui funcionário diplomático de carreira, para organizar o Consulado-Geral. Portanto, estamos na presença do primeiro embaixador, do primeiro Cônsul-Geral de Portugal, porque eu fiz esse trabalho de organização do consulado e de organização dos serviços. O desafio era grande, até de ponto de vista objetivo. Porquê? Porque há um universo de titulares da nacionalidade portuguesa relativamente grande e que são chineses, etnicamente chineses, gente que nem sequer fala português, mas por razões históricas Portugal resolveu atribuir a nacionalidade portuguesa. Toda essa gente tem uma expressão administrativa nos serviços consulares, constando os nossos registros, etc. E são titulares do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, do passaporte, de documentos, etc. Bom, portanto, tudo isso tem que ser organizado. E depois, em 1999, antes da transferência de Macau para a China, eu tinha feito saber ao Ministério e ao Ministro da altura, o Dr. Jaime Gama, a minha disponibilidade para continuar nos primeiros anos do novo consulado e da nova região administrativa da China. E assim foi. O Ministério achou relevante a minha experiência anterior, a minha inserção já na comunidade que ficava, e, portanto, assim aconteceu. Portanto, a transição entre uma realidade e outra, a da administração portuguesa, com o governo e com o governador, para a realidade chinesa, com o chefe do executivo chinês, o governo chinês, etc., foi feita no nosso contexto português aqui, em Macau, de uma maneira suave, também porque houve alguma preparação. De facto, o mérito não é meu ou não é meu em exclusivo, é de uma comunidade que percebeu a mudança e depois de uma boa equipa que eu tive
e, portanto, não estou aqui a comprazer-me de trunfos pessoais. Agora, o que eu digo é que Macau é uma realidade muito complexa, é uma realidade em que o português tem nichos, contrariamente ao que se pode pensar lá fora, não é uma língua de comunicação geral, mas é uma língua de comunicação em determinados nichos institucionais, como a justiça, determinados setores do ensino, nomeadamente o ensino superior, etc., do funcionalismo público, e, portanto, tudo isso merecia ser acautelado e merecia ser estudado. Segui, naturalmente, na minha fase de preparação do consulado e depois, nos anos em que aqui estive como cônsul-geral, toda a atividade da antena, digamos, da ramificação que o Instituto de Camões aqui tinha, que era o Instituto Português do Oriente, com uma estrutura própria, que não era apenas Camões, mas era também outros parceiros, e, portanto, aí com uma grande, excelente relação de cooperação com os responsáveis do Instituto de Camões que por aqui passaram, tivemos esse acompanhamento entre os professores, etc. Portanto, foi uma realidade muito rica, muito exigente, porque aqui em Macau a lusofonia era uma lusofonia, de algum modo, das elites, das magistraturas, da advocacia, do ensino, já referi, da função pública, e, portanto, tudo isso teve que ser acompanhado de uma maneira muito hábil, até porque, naturalmente, 90 e muitos por cento da população fala chinês e só, são cidadãos chineses, e depois, por razões práticas, a língua estrangeira de comunicação corrente não é o português, contrariamente àquilo que se pensa, mas é o inglês, por influência de Hong Kong, naturalmente, e também pela influência da omnipresença do inglês no mundo, como idioma. As coisas são como são. Portanto, foi outro quadro, foi outra realidade que foi interessante, muito interessante explorar, digamos, e seguir os seus desenvolvimentos imediatamente após a transferência. E desde essa altura o Dr. Carlos Frota, portanto, veio para Portugal, veio para Macau, desculpe, e ficou por Macau. Não, eu... Então, depois, antes de contar o seu percurso, porque estamos a introduzir aqui a diáspora portuguesa, mas misturando-a um pouco, o que é normal, com os países de expressão de língua portuguesa. Certo. Então, já que estamos a falar ainda de Macau, os portugueses aqui estão incluídos na diáspora portuguesa ou estão incluídos numa região especial de expressão de língua portuguesa, como a Guiné ou como São Tomé e Príncipe? Na sua opinião? Sabe que estas generalizações têm todos os seus inconvenientes, porque temos todos a experiência, por exemplo, da comunidade portuguesa na Alemanha, da comunidade portuguesa. Eu tenho família, inclusivamente, família da parte da minha mulher, que está emigrada na Alemanha e no Luxemburgo, tenho família emigrada em França há muitos anos. As pessoas reconhecem-se naturalmente no estatuto comum de imigrante, mas depois as realidades locais são diferentes, os desafios são diferentes, as culturas são diferentes, etc. Sim, Macau, como é singular, portanto não vamos comparar com nenhuma realidade outra Macau teve... europeia, portanto voltaria a perguntar-lhe, na sua opinião, que não é uma resposta fácil de dar, eu entendo, mas um português aqui é um português na diáspora portuguesa ou é um português que está numa região de expressão de língua portuguesa? Eu diria que é as duas coisas. Eu diria que é as duas coisas com especificidades. É naturalmente um português da diáspora, um português que não vive em Portugal e que tem uma noção, obviamente, aqui a nossa gente é gente com a maior parte da qual com habilitações superiores, com lugares de desfias, etc. Muita da nossa gente aqui é assim caracterizada, a nível do seu estatuto profissional, etc. Portanto, tem-se muita noção
de que há alguns traços comuns, naturalmente, com os portugueses de outras paragens que também não vivem em Portugal. Mas repare, até... Sendo as razões, desculpe interrompê-lo, sendo as razões diferentes em termos da diáspora. Portanto, aqui as pessoas vêm também no contexto de trabalho, mas já vêm para ocupar, portanto, cargos diferentes de um português, por exemplo, que vai para uma Alemanha ou uma França. E depois há aqui uma realidade que ainda persiste nas suas consequências, apesar de isto ir sendo cada vez mais relegado para a história. É que Portugal administrou Macau durante 450 anos, não é? E não foi assim há tanto tempo, foi há 20 anos, que Portugal transferiu para a China a administração de Macau. Portanto, é uma realidade cultural, trata-se da China, trata-se de um país que hoje, que muito recentemente, há décadas, teve um percurso extraordinário no mundo e que hoje alterou muito dos dados da política internacional, da realidade internacional. Nós estamos na China, aqui, com tudo isso, com o que tudo isso implica. Somos observadores do desenvolvimento extraordinário de um país fora do comum, não é verdade? E somos observadores como portugueses, temos a nossa leitura, porque muitos de nós somos pessoas também com outras experiências do exterior e por outro lado, fazemos a experiência local do nosso dia-a-dia, etc. Temos a noção de que a língua portuguesa aqui é uma língua valorizada, porque a China, de uma maneira muito inteligente, percebeu que a língua portuguesa é, no interesse da própria China e da maneira da China estar no mundo, uma chave adicional para poder lidar com maior proximidade com o mundo da lusofonia, a própria China. Então, beneficiamos um pouco desse estatuto privilegiado da língua portuguesa e, portanto, a nossa situação é muito, muito particular. Somos da diáspora, mas vivemos uma situação muito particular. Também o que toca um bocadinho na expressão, portanto, vai ao encontro dos Baló, por exemplo. Sim, eu concordo inteiramente com o Dr. Carlos Frota. Eu acho que realmente Macau, olhando a uma escala global para a diáspora, eu acho que Macau é o único sítio, por isso é muito singular, que concomitantemente um português pode pertencer à diáspora, mas também pode sentir-se um bocadinho num país de expressão de língua portuguesa, com tudo que isso traz, com a cultura, com tudo mais. Obviamente vivendo no contexto que referiu da China, em que neste momento Macau é um ponto, é a ponte para o mundo e é ponte, portanto, é a ponte não só para os países de expressão de língua portuguesa, mas a ponte para o mundo que vai então encontrar a comunidade portuguesa também da diáspora. Porque outros locais passou, não de expressão de língua portuguesa, mas da diáspora, e comparações é que pode fazer a nível da diáspora portuguesa. Ou seja, será que um português na Alemanha sente o mesmo que um português aqui, na China continental, um português no Canadá? Que experiências tem e que opiniões tem? Eu penso que, independentemente do país preciso em que o português se queira integrar, o desafio é sempre o mesmo, genericamente. É o de estar à escuta daquela cultura e de fazer o esforço de se aproximar daquelas pessoas. Quem chega a um país não pode esperar que o esforço venha do país que ali está, ou das pessoas que ali está. Eu costumo utilizar um exemplo que é mais, tem mais a ver com os diplomatas, mas que, de um modo geral, serve um pouco para quem anda por esse mundo. Eu costumava dizer a mim mesmo, quando chegava a um novo país e era convidado para a primeira recepção das autoridades, ou do Dia Nacional de um país, uma embaixada estrangeira, eu que não conhecia ninguém, tinha chegado na véspera ou na antevéspera, eu tinha duas atitudes: ou ficar a um canto, ou assumir a aventura de ir ao encontro dos outros. Enquanto pessoa ou enquanto diplomata?
enquanto a pessoa é o diplomata, porque não se podem distinguir. A pessoa é o diplomata é a pessoa. Não há diplomatas fora do que cada pessoa é. O estatuto é apenas uma veste. O que interessa é a pessoa que incorpora, digamos, aquela função. E aquela pessoa sou eu, é o outro, etc. Ora bem, essa pessoa é que está em causa na relação com os outros, que também são pessoas. De modo que ou a pessoa tem... Temos aqui uma perspectiva bonita para passar, uma mensagem bonita. Não, a minha conotação não é tanto artística como pragmática, não é? Sim, ou a pessoa fica no canto, ou a pessoa vai para os outros e vai ao convívio, vai à luta da relação humana, não é? E de repente, olha, eu apresento-me, sou fulano tal, cheguei não sei o quê, tal. Bom, eu fiz este comentário. Deixa-me só terminar. Isto vale também como modelo de atuação para o nosso imigrante. Claro. Em qualquer país, não é evidente. Eu fiz este comentário apenas porque, obviamente, é o seu caso particular e, claro, sobressai a pessoa. Nós não podemos ser profissionais antes de sermos pessoas. Porque nós sabemos que, independentemente da profissão ou das razões que nos levam a sair do país de origem, às vezes não corre bem, há impactos e realmente vamos para o canto. Portanto, o que está a dizer é a sua perspectiva. Não, mas também, deixe-me só concluir, também se sabe, da nossa experiência da vida de todos os dias, que para certas profissões se requerem certos tipos de personalidade, de reação, etc., de entendimento da relação com os outros, não é verdade? O ser diplomata, por exemplo, ou ser português no estrangeiro, não é ser monge de um convento franciscano ou fazer parte de uma comunidade de meditação budista. É ir para os outros, para o relacionamento com os outros. E isso exige coragem, existe alguma empatia, o gostar de se estar em grupo, não é verdade? E sentiu isso sempre da parte da comunidade portuguesa, da sua experiência profissional e pessoal, por onde passou, sentiu sempre, tinha essa relação próxima com a comunidade portuguesa, que eles estavam bem integrados? Senti sempre, na maioria esmagadora dos casos, a vontade de ir à luta, que é muito a nossa característica como povo. Vontade de ir à luta. E onde é que não sentiu essa vontade maior de ir à luta? Não houve sítios, houve situações pontuais de pessoas, ou que não estavam bem, ou que não estavam preparadas para emigrar, ou que estavam numa situação de depressão pessoal por motivos de ordem familiar. Muitas vezes a separação é traumática. O processo de imigração pode ser traumático, separação de filhos, separação de pais, etc. Tudo isso também está estudado, como é evidente. Portanto, não houve um sítio especial. Houve situações, enfim, vou-lhe contar uma situação da minha experiência como cônsul. Um dia, num dos consulados que eu servia em França, o vice-cônsul chega ao meu gabinete e diz: "Oh, doutor, venha ali, temos aqui um nosso compatriota para ajudar." E o homem, eu disse: "Mande-o entrar e tal." E o homem chegou ao meu gabinete e começou a chorar. Um homem de seus quase 50 anos. Ora, se calhar estas histórias são interessantes para dar corpo, digamos, a todas estas ideias. Mas o que é que o senhor tem? E o homem olhou para mim e disse assim: "Eu não sei de onde sou. Eu não sei o que sou e de onde sou." "Mas porquê, homem? O que é que..." Estávamos a falar português, não é evidente. "Mas o que é que aconteceu?" Bom, e o homem contou uma série de aventuras tristes, de mau relacionamento em determinado serviço da administração francesa. Serviço de segurança social, não sei o quê e tal. Uma senhora, ou duas, ou três. E o homem sentiu-se completamente desfeito, completamente. E eu disse: "O senhor não sabe quem é?" Disse: "Então porquê é que veio aqui? Porquê é que veio ao Consulado de Portugal? E que língua estamos a falar?" "O senhor sabe porque é que veio, porque o senhor sabe o que é." Bom, construí a partir daí
o positivo que havia naquela pessoa, e depois pediam um dos funcionários para o acompanhar, e a relação foi outra, porque o vozeiro consular acompanhava a pessoa. Só para lhe dizer que aquela situação era da pessoa que estava bloqueada, havia ali, aquele homem em situação de desespero podia decidir até regressar a Portugal, porque as portas não estavam abertas por uma situação qualquer, não é? Vou colocar-lhe agora a pergunta ao contrário. Sim. Na sua opinião, e atendendo uma vez mais à sua experiência pessoal, ou não, porque tem conhecimento também muito geral, muito global, qual é que é o país mais difícil de entrar? Há algum país assim de acolhimento em que seja mais difícil nós sentirmos acolhidos, bem acolhidos? Eu não tenho experiência pessoal, mas dos países onde nós temos comunidades portuguesas, eu não queria aqui estar a alimentar preconceitos, como é evidente, vamos ser ouvidos por muita gente. Diz-se, por exemplo, fazendo a comparação, que em termos linguísticos a Alemanha é mais difícil que a França, não é verdade? Que a própria cultura local, uma cultura um bocadinho mais fechada, mas as pessoas fazem vidas e passam dezenas de anos na Alemanha e são respeitados e são muito valorizados no plano pessoal. Eu penso que nós também temos em nós a capacidade de ter esse entendimento das dificuldades e de arranjar estratégias individuais, e o português tem algo que é muito valorizante para si como povo, como cultura. O português sabe valorizar-se pelo trabalho. Então, mas como é que o senhor é visto lá na sua empresa? Eles adoram-me. E adoram-me porquê? Porque ele trabalha muito. E trabalha com muita dedicação. Tanto que o chefe ou o dono da empresa sente muita segurança, como é evidente. E de repente aquele homem ou aquela mulher são indispensáveis ao bom funcionamento da empresa. Essa é a chave do sucesso. Sim. E eu até acrescento a título pessoal, sim, que eu própria vivi isso, o português, por se calhar também pela diferença geográfica. Em Timor-Leste, obviamente, um país de expressão de língua portuguesa, o português é visto, o português que vem, seja do Brasil ou de Portugal, que vem é muito acarinhado, muito bem recebido, porque tem quase aquele papel de é o professor que vem, certo. É o irmão que vem. Numa França, por exemplo, a imagem que o português tem é essa mesmo, que o português trabalha muito, que é confiante. E isso tem que ver com um trabalho que já foi feito pelas primeiras vagas dos portugueses, de quando saíram do país, e que agora estamos numa escala global, portanto, uma escala, nesta era global, estamos a centrar-nos muito na língua, a falar da diáspora, mas os portugueses já estão completamente entrosados em todos os países, com a língua, com a cultura. E as novas gerações têm uma atitude diferente perante o estrangeiro, não é verdade? Claro. A globalização, como diz, não é verdade? Portanto, a gente da sua idade e mais jovem, hoje tem um conceito de fronteira em que não há fronteira, quase, não é? Passa a expressão. Já estamos quase a terminar. A diáspora, portanto, falámos muito da língua, falámos um pouco da cultura, mas a diáspora não é só isto. Dr. Carlos Frota, qual é o significado que atribui a esta palavra, este conceito tão vasto? Para além da língua e da cultura, o que é a diáspora portuguesa? Neste momento? Para mim, que sou português e que tenho uma formação naturalmente de diplomata durante quase 35 anos, a diáspora portuguesa é a projeção de Portugal, de uma certa maneira, no mundo. São os nossos embaixadores. Todo o português, por isso é que o Presidente da República, todos, mas nomeadamente o atual, que tem uma sensibilidade especial para essas coisas, quando há um elemento da diáspora que se sobressai, imediatamente o célebre enfermeiro Luís, não sei se nos estará a ver, que ajudou a salvar o Primeiro-Ministro
Boris Johnson do coronavírus recebeu um telefonema do nosso Presidente da República, e muito bem. Qual é o sentido? É o de valorizar a nossa gente, de dizer que nós estamos atentos aos nossos valores. A diáspora, para mim, é a expressão humana da nossa projeção no exterior. E a diáspora portuguesa cinge-se somente a Portugal? Como? A diáspora portuguesa, na sua opinião, cinge-se, tem que ver somente com Portugal? A diáspora portuguesa, por alguma razão, é portuguesa. É para reforçar a ideia da pertença, enfim, à sua origem, na verdade. Se falarmos das diásporas, pois elas são N, não é? Há países de imigração, desde os libaneses aos gregos, esses povos historicamente imigraram para muitos sítios. E, portanto, mas todos esses povos têm expressões. Os brasileiros? Sim. Os brasileiros incluem na diáspora portuguesa? Não, claro que não. O brasileiro é um nacional de um país independente há 2 séculos. Exatamente. E, portanto, não tem. Agora, o português, o brasileiro, que por acaso tem origem portuguesa e que queira assumir um pouco da sua história pessoal, aproximando-nos de nós, depende dele sentir ou não a nossa aventura, digamos, como povo, não é? Mas o Brasil é o Brasil, como é evidente, por maior que seja a nossa simpatia para aquele país, mas é um país independente, não é? A nossa história é outra, como a história deles é outra, com muitas convergências e com muita simpatia, como é evidente. Muito bem. Para então terminarmos, só para nós termos uma ideia do que realmente foi e está a ser, ou como está a ser vivida a diáspora ainda na sua vida, por quantos países é que já passou, Dr. Carlos Frota? Por muitos, mas também não foi assim uma dezena de países, mas não. Quer dizer, no fundo, estas contabilidades têm pouco significado. Quer dizer, o número, o que é que significa o número? Às vezes a pessoa passa pelos países e quase não dá por isso. Eu tentei que cada um dos países tivesse importância para mim, mesmo os pequenos países, porque o que interessa são as pessoas. Lá está. Não se pode estar no estrangeiro, nós, da diáspora, não é verdade, com o espírito de que se vai ali de férias, tira-se umas fotografias e volta-se para casa. Não é isso. A diáspora é o viver. E viver com os outros que são diferentes. E viver de uma maneira diferente porque os outros são diferentes. Isso é que é. A grande lição da diáspora é o exercício permanente do aprender as diferenças. Isso é fundamental. E se há uma lição a receber, não a dar, a receber da nossa imigração, é aprender como eles, com os nossos compatriotas imigrantes, como é que eles nos ensinam a tolerância de gerir as diferenças, fundamentalmente. Muito bem. Na sua opinião, acha que o fazer com que nós sejamos acolhidos tem que acontecer só no início, ou é um processo que acompanha o da integração no dia a dia, nesse viver, nesse sentido? É permanente. Sabe porquê? Até por uma razão. A menos que nós demoremos umas décadas, ou vivamos umas décadas largas de determinado país, em determinados aspectos nós somos sempre estrangeiros. E nós não podemos perder isso de vista. Somos. Até porque nós queremos ser sempre estrangeiros de um certo ponto de vista, quando queremos preservar a nossa própria identidade. Não pode haver aí contradição. Se nós queremos conservar a nossa identidade portuguesa, aceitamos que, de uma certa maneira, continuamos a ser sempre estrangeiros. E dentro de nós é que nós temos que fazer os equilíbrios. Não é? Esses estatutos. Eu não resisto, antes de convidá-lo a acabar esta mesa redonda, sim, com uma história que vai escolher para partilhar com a comunidade portuguesa, eu não resisto, sobre o que disse, a partilhar consigo dois aspectos, duas histórias.
Na França, uma professora francesa, portanto, a exercer a sua função em Bordeaux mesmo, disse-me uma vez: eu sou francesa e às vezes não me sinto francesa, não me sinto integrada. O que é isso da integração? E isto foi um impacto. E em Timor-Leste, por exemplo, eles tratam os portugueses por Malai. Malai quer dizer estrangeiro, mas num sentido muito respeituoso. Ser Malai em Timor-Leste, o português que é Malai, é um português irmão, é um português professor que vem. Portanto, vai muito ao encontro daquilo que estava a dizer, e não resisti a contar estes dois casos que são muito dispares. Ou seja, às vezes nós, no nosso próprio país, também podemos sentir-nos um bocadinho perdidos, como o senhor, não é? Quem somos nós? Porque a identidade, de facto, é um conceito discutido e de facto as vagas de migrações levam os governos a discutir a própria identidade e, claro, a população às vezes entra em crise. Claro. Quem é que estamos a falar da globalização. Então, para terminarmos esta mesa redonda, sendo o Dr. Carlos Frota uma pessoa, para já, muito bem falante, um contador de histórias, portanto eu acho que não temos melhor maneira de terminarmos esta mesa redonda com uma história que vai partilhar, que viveu num desses países por onde passou, uma história que será certamente humana, porque não tanto... Vamos escutar qual é que é a história que viveu, que o marcou de alguma forma. Muitas tê-lo-ão marcado, obviamente. Qual é a história que quer partilhar connosco hoje? Eu não estava preparado para este final, não é verdade? Porque as histórias espontâneas preparam-se. As histórias muito espontâneas preparam-se, não é? Como os improvisos, com os discursos improvisados, preparam-se muito. Assim de repente, que lhe vem assim à memória? Olha, eu não lhe vou contar uma história, mas vou fazer uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: falou agora, no fim, de gente dos países que não se sente inteiramente dos países. E essa reflexão é muito importante agora. Nós estamos a viver, o contexto internacional atual é um contexto muito ligado àquilo que se vai passando nos Estados Unidos. E nós estamos a ver numa sociedade democrática, teoricamente democrática, a maior divisão no interior do mesmo povo. Temos aí um exemplo de como milhões de pessoas não se sentem nada identificados com parte significativa dos seus compatriotas. E quando nós vemos que isso tem uma tradução política muito importante e decisiva, nós perguntamos porquê? O que é que são os valores? Essa senhora que diz que não se sentia identificada com o seu país, ou teria um percurso de vida com muitas estadias no estrangeiro, ou uma maneira de refletir sobre o mundo que não ficava só no interior das suas fronteiras. Era uma professora, portanto, que dava aulas a estrangeiros, portanto, a alófonos. Alófonos são crianças que não falam a língua francesa, portanto, que tinha uma preparação para acolher, e acolhia todos os dias, porque eu vi isso, ela acolhia todos os dias e integrava, e ela também dizia, eu sou contra todos esses conceitos, portanto ia muito ao encontro do que o Dr. Carlos Frota está a dizer, mas ela depois... Coisas que acontecem perfeitamente normais e bem-vindas a uma mesa redonda tão natural e espontânea como a nossa. E de facto ela também tinha estado a lecionar em Praga, claro que tinha uma visão diferente, porque recebia, ela tanto dava como recebia também.
E de facto ela às vezes dizia, mas o que é isso? Eu às vezes posso ir num metro de superfície e não me sentir integrada. Pois. E o mesmo sentimos com o acolhimento. Eu posso sentir-me acolhida aqui em Macau, no meu local de trabalho, mas entretanto num transporte público eu posso não me sentir muito bem acolhida. E claro, isto depois vai para uma conta, não é, de somar de integrações. Mas pode continuar a ser. Não, ao fazer esse repto, digamos, da história, lembro-me muitas do nosso compatriota. Eu era cônsul num desses sítios e ele convida-me para, a minha mulher, para inaugurar a casa dele, feita por ele e pela mulher, com as mãos deles, ambos, e dos filhos, num determinado sítio. A casa era lindíssima, tudo feito por eles, e oferece-nos um almoço muito simpático. Mas o nosso compatriota, cheio de vontade de festejar aquele momento, tem uma conversa mais interessante comigo à mesa. Faz a descrição exaustiva de todos os materiais de construção que utilizou na casa, de modo que eu, a partir dessa altura, sei tudo sobre materiais de construção, porque e o mais engraçado é que eu vi isso como uma maneira de partilhar comigo o sucesso que era tão carinhosa. Eu sentia um bocadinho na pele dele, é como se eu também tivesse colaborado, digamos. Outra história que tem um significado diferente, tem um sinal diferente. Um dia eu estava em Paris numa reunião entre universitários e tal, e houve um professor que eu, na altura, falava bem francês, não acontece hoje, tudo se esquece, e a falta de prática e o malfadado, entre aspas, domínio do inglês abafa muita coisa. Ouviu-me falar francês, o senhor fala, não sei quantos, não é comum em portugueses. E eu aí senti-me com vontade de responder como respondi. Está enganado, ele é professor universitário, está enganado. É que os portugueses falam assim ou melhor. E vou-lhe dizer uma coisa, nós somos todos excepcionais. Foi a maneira emotiva de eu dizer que ele não tinha direito a estar a menosprezar ninguém. Portanto, a vontade... um estereótipo, obviamente. Era claramente o estereótipo e, portanto, era preciso combatê-lo. E eu sentia a oportunidade, como diplomata, de combater o estereótipo quando Portugal assumiu a condição de membro pleno da União Europeia. Aí foi em 86, eu estava em Bordeaux nessa altura, mas senti da parte de amigos nossos também a vontade de dizer: pronto, vocês agora estão no nosso clube, vocês são europeus. E já agora uma terceira história, muito pequenina e muito rápida. Eu estava a dar uma entrevista numa rádio portuguesa e um compatriota nosso nós estávamos, combinação entre o organizador e eu, português também, estávamos de microfone aberto, as pessoas faziam as perguntas que quisessem. Eu sempre adorei estes exercícios. E então a pessoa perguntava: ó, Sr. Cônsul, eu tenho aqui uns amigos árabes na minha empresa, eles querem ser meus amigos, mas eles são árabes. Acha que eu me devo com eles? Eu disse: quando o senhor começar a discriminar, a próxima vítima é o senhor. Dê-se com toda a gente. Porque isso é que é ser português, é nós darmos com toda a gente. Portanto, tem aqui a minha história. E uma mensagem para nós terminarmos. A mensagem... É essa a mensagem que deixa a diáspora. É essa a mensagem, que é muito importante como maneira de estar na vida, digamos. Sobretudo agora, em que há tanto preconceito. Aceitar os outros. Só para terminar, porque não resisto a perguntar-lhe, porque de facto é muito agradável estar nesta conversa com o Dr. Carlos Frota. Globalização, mais vantagens ou menos desvantagens? Ou mais desvantagens? Mais vantagens. Não se pode voltar para trás, porque é do contacto com os outros e das trocas, nomeadamente comerciais e culturais, que se faz o progresso. Eu aí tenho um discurso globalista neste sentido. Vamos fazer o mundo mais pequeno, entre aspas, com tudo aquilo que a nova informação dá, os novos canais, as internets, as plataformas sociais, tudo isso dá.
e vamos corrigir o que está errado nesse modelo. A mensagem negativa de nos fecharmos entre portas para defender a identidade é o pior que pode acontecer, e nós sabemos onde é que vem essa mensagem hoje, no plano internacional. Há um país particular que tem um profeta que nos está... É preciso recusar essa mensagem. Há desigualdades. Muita gente diz, e está provado, que muita da globalização criou desigualdades e gerou pobres, mas também gerou franjas importantes de prosperidade. É corrigir, é ver o que está errado. A economia global é uma economia feita pelos homens e que pode ser corrigida pelos homens. Claro. Por nós todos, pelos governos, etc. Dr. Carlos Frota, resta-me agradecer-lhe enormemente a sua disponibilidade, o seu tempo, a sua conversa, as suas mensagens que transmitiu, e acho que terminamos da melhor forma. Portanto, a diáspora portuguesa contribui da melhor forma para a globalização e para corrigir um pouco aquilo que a globalização também traz de menos bom. Portanto, vamos confiar à diáspora portuguesa, às comunidades portuguesas que estão espalhadas pelo mundo, para ajudarem o outro que não é português também a aceitar e a entrosar-se nesta era global. Deixa-me só dizer o seguinte, que me é importante dizer neste momento. A doutora Celina Santos Martins Santos é um produto também da imigração. E é um produto dos melhores, pela sua cultura e pela sua capacidade de intervenção e de iniciativa. Muitos parabéns por ser quem é. Obrigada. As minhas palavras são recíprocas também. Eu acho que nós só podemos ser quem somos e sermos felizes se temos felizes encontros. E realmente hoje foi um feliz encontro consigo, e acho que é outra mensagem positiva esta. Temos que ter sempre felizes encontros com o outro e passarmos tempo com o outro. E passar tempo consigo, uma pessoa tão bonita, claro que para mim é um privilégio estar aqui consigo. Portanto, muito grata. E boa continuação das suas iniciativas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos e boa jornada da diáspora portuguesa.